Boa noite, irmãos, graça e paz. Tudo bem? Opa, ixi, essa aqui tá. Essa tá brava. Nós estamos hoje recebendo a visita da Natanael e a irmã Vânia, né? Que bom que vocês estão conosco. E aí, não vai voltar, não? Só se Deus Maria, Ele manda, irmão. Diz que quem bebe a água do Rio Verde não esquece, né? Deus quiser, vai voltar, né? Meus irmãos, hoje pela manhã nós não estávamos aqui, porque tivemos que realizar um culto fúnebre em Montevidéu. A irmã Beatriz perdeu a sua mãe, né? E aí nós fomos lá, né, prestar nossas condolências e despedir também, né? Momento doído, difícil. Então, por esse motivo, nós não estivemos aqui, mas ainda assim foi maravilhoso. O pastor Rafael trouxe uma palavra de Deus, né? E nós vamos continuar nesse espírito, vamos encerrar o dia com esse mesmo espírito, tá? Então eu te convido para abrir a Bíblia, lá em João capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 14, tá? João capítulo 21, de 1 a 14. Ok? Vamos ver se a gente consegue prestar bastante atenção, porque esse momento é um momento importante, tá? Do culto. É quando Deus fala, começa a falar poderosamente. A palavra do Senhor diz aqui no Evangelho de São João, capítulo 21, da seguinte forma: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se manifestou, se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam-lhe: nada, não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saíram da terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez
que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nessa noite queremos encerrar a noite muito abençoada. Nos dá uma semana cheia da Tua proteção, do Teu cuidado. Cada um de nós, o Senhor renova a nossa fé, nos mantenha de pé, pelo poderoso nome de Jesus. Senhor, guarda os corações e as famílias aqui representadas. Abençoa os visitantes, aqueles que estão também na live, sejam tremendamente abençoados pelo poder santo do nome santo de Jesus. Amém. Olha, o tema é vocação, tá? O título, Os Escolhidos de Deus. A Bíblia fala que muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Chamados, todos nós somos. Chamados a entregar a vida para Jesus, chamados para servir. Agora, dentre os chamados, Deus escolhe alguns, de acordo com a sua soberania, que ela é incomunicável, intransferível, e de acordo com a sua onisciência, que também é um atributo incomunicável. Então Ele é Deus e Ele escolhe. E eu tenho certeza que nessa noite eu estou diante dos escolhidos, amém? Eu acredito que nós somos uma igreja separada por completo e completamente formada de pessoas escolhidas para morar com Ele. Vocês sabem do evangelho que nós pregamos aqui. O evangelho que nós pregamos não é um evangelho social, não é um evangelho para massagear o ego, não é um evangelho de promessas vazias, não é um evangelho pirotécnico, não é um proto-evangelho e não é um quinto evangelho. Nós estamos no cerne da palavra, acredito eu. E o que nós temos falado vem da parte do Senhor. Então eu estou diante de pessoas escolhidas por Deus. Permanecer nessa igreja aqui não é para qualquer um. E quando eu falo isso, não falo com soberba, porque eu sei a palavra que nós temos declinado aqui na igreja. É uma palavra firme, é uma palavra que dá embasamento, né? Me considero como sendo um bereano. E vocês também são bereanos. São crentes que confirmam se o que eu falo está na Bíblia ou não, tá? E me ocorreu falar sobre isso aqui agora à noite, sobre a questão dos escolhidos. Mas antes, eu quero fazer eu gosto de fazer pergunta, né? Essa interatividade durante a pregação faz parte da minha forma de pregar. E eu quero fazer uma pergunta. Não sei se você já parou para pensar. Quantas pescas Jesus esteve presente? Quantas pescas ao longo dos seus 3 anos e meio de ministério Jesus esteve presente? Vamos ver se os bereanos estão realmente bereanos. 3. Quem falou 3? Pode nominar, por favor. Fica de pé e justifica. Aí o caboclo treme, hein? Vamos lá. Primeira. Chamada de Pedro, né? Lucas 5, de 1 a 11, pesca maravilhosa. Tá. Sim, mas foi ele que pescou? Não. Tá bom, então alguém pescou. Quem pescou? Tá bom. Ótimo. Para tirar 10 agora, já está com 7,5. Para tirar 10. Que é essa que eu estou lendo. 3 pescas. Uma salva de palmas para ele, gente. Mas você errou.
lamento em dizer-te. Irmãos, preste atenção. Ele participou de 4 pescas. Eu vou considerar a pesca da dracma também. Eu não tinha pensado nela, mas tá bom. 3 pescas, mas foi 4. Quando, aqui nesse texto, quando ele vai lá e manda jogar a rede, eles jogaram a rede e pegaram quantos peixes? 153. Beleza. Então, perfez quantas? 3. Mas quando eles chegaram na praia, já tinha peixe assando. Quem fez essa pesca? Essa foi a única pesca verdadeira que Jesus fez. Foi Ele que pegou o peixe que estava na brasa. Lembra? Porque depois ele fala assim: traz um dos peixes que vocês pegaram. Mas já tinha peixe assando. Então, Jesus participou, na verdade, de 4 pescas, sendo que uma delas foi Ele mesmo que pescou. Imagina Jesus com um anzol na beira do lago de Genezaré. O mar de Tiberíades é o lago de Genezaré, o mar da Galileia. Jesus ali pescando na madrugada. Enquanto eles estão lutando lá para pegar e não pegou nada, eles não pegaram nada, Jesus está sozinho fisgando. E ele tira um peixe, 1 ou 2, eu não sei quantos, leva para a praia. E ele mesmo é o chefe, ele mesmo é o mestre cuca. E outra coisa, tinha pão. Qual padaria que ele foi para comprar esse pão? Eu fico me perguntando, onde foi que ele comprou? Qual o empório, né? Qual a arte pão da vida que ele foi para comprar esse pão? Eu vou te dizer então que o mesmo Jesus que pescou foi o mesmo Jesus que trabalhou de padeiro na madrugada, produzindo esse pão. Você imagina um jantar feito pelo Messias. E aí, isso me alegra, porque me leva a pensar o seguinte: a gente pensa que comer é coisa do mundo, que lá no céu não tem comida. E se eu te falar que tem? Por que Jesus estava sempre envolvido com comida, gente? É porque lá nós vamos comer também. Olha, os famintos já se manifestaram. Nós vamos comer no céu, gente, vai ter comida. Por que Jesus sempre chegava na hora da ceia? Sempre chegava na hora da janta? Mas eu gosto de Jesus, irmão. Ele me inspira. Então, eu creio que foram 4 pescas, tá? 2 maravilhosas e 2 milagrosas. A da moeda foi uma pesca milagrosa ao extremo, e a pesca desse peixe que ele pegou sem os discípulos também foi milagrosa e oculta, porque essa foi oculta, essa ele não revela. Uma outra questão, irmãos: quantas vezes Pedro chorou? Você já parou para pensar quantas vezes Pedro chorou? Pedro chora quando ele nega Jesus diante das brasas e da fogueira. Lembra? Isso está na Bíblia, que ele chorou amargamente porque ele chegou a dizer: eu não conheço esse homem. Aí alguém dizia: você é um galileu, você andava com ele. Jesus sendo julgado lá: não, você é um galileu, você andava com ele. E ele falava: não conheço esse homem. Por fim ele espraguejou, né? Ficou nervoso, chorou. Então isso está bem relatado na Bíblia. Um outro momento que a tradição da igreja, Santo Agostinho e outros, né, João Crisóstomo, que são os pais da igreja, embora isso não esteja explicitamente na Bíblia, fala que Pedro também chorou no momento em que ele chega no túmulo e vê os lençóis sem o corpo de Jesus. Ali fala que a palavra grega para descrever aquela cena é uma palavra que ele entrou em perturbação mental.
um estado de comoção fora do normal. Então, segundo os pais da igreja, embora isso não possa ser atestado biblicamente, tudo indica que Pedro chorou ali naquele momento, tá? Há um ensino patrístico nesse sentido. E um outro momento que nós entendemos que Pedro também chorou, está aqui quando Jesus pergunta: você me ama? Pela terceira vez ele entra em uma tristeza profunda e uma vergonha e um vexame fora do normal, porque ele havia negado Jesus também 3 vezes. Então, gente, não tem nada mais didático para nos ensinar sobre o quadro dos escolhidos, como nós estamos aqui nesse texto. É muito importante a gente ter essas informações. Agora, eu preciso que você grave o seguinte: Pedro foi um homem chamado. Você também é um homem e uma mulher chamada. E Deus vai confirmar o seu chamado. Grava isso. Isso vai nortear a tua vida. A primeira pesca, é chamada pesca maravilhosa, ela acontece em Lucas capítulo 5, de 1 a 11. Ali Deus está comissionando o apóstolo, quer dizer, está comissionando Simão, Pedro, para o ministério, tanto que no final ele vai dizer: e vos farei pescadores de homens. Lá Deus, então, está chamando. Quando foi que se deu o seu chamado? Para e pensa. Quando foi que você foi chamado? Eu me lembro quando Deus falou comigo que queria eu junto com Ele. E eu acho que você vai se lembrar também. Comecei a frequentar a igreja, talvez como você está começando, cheio de dúvidas, cheio de achismos, cheio de ego. Mas houve um momento em que eu me dei por vencido a esse chamado e eu entendi que Deus queria eu no Evangelho. Você já passou por isso? Eu acho que você já passou por isso. Tá, mas ao longo da caminhada, o apóstolo Pedro teve alguns deslizes. E o Pedro, irmãos, ele é um tipo de nós mesmos. Quem é o Pedro? O Pedro somos nós. Nós somos o Pedro. Nós também vamos escorregar. Nós também vamos pisar no tomate. Nós também, irmãos, vamos negar Jesus. Vamos negar Jesus. Vocês sabem que nós tínhamos ali mais ou menos 3 escalões de pessoas que andavam com Jesus. Aqueles que ficavam à distância, a exemplo Judas, aqueles que ficavam a meia distância e aqueles que eram sempre próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Então nós temos 3 escalões. Eu não sei a qual escalão você pertence. Mas é fácil fazer esse diagnóstico. Como é que é a tua frequência na casa de Deus? Com que frequência você está? Isso é um sinalizador. Segundo, qual o teu envolvimento com a palavra, com a vida de oração e com a comunhão? É outro indicativo. Como que você se comporta na vida fora dos muros da igreja? Como é teu comportamento? Você dá um testemunho vigoroso, robusto? Ou você, de vez em quando, nega, de vez em quando foge, de vez em quando descrê, de vez em quando julga com prepotência? Como que é a sua vida? Dependendo de como você age, você vai saber quem você é, se você é do primeiro, do segundo ou do terceiro escalão. Porque nós não somos crentes só dentro da igreja. Um policial não é policial só quando ele está no quartel ou quando ele está de farda. Um policial, ele é policial 24 horas. O médico, ele é médico 24 horas. Se alguém desmaiar aqui, o médico que estiver aqui, ele vai vir correndo dar o socorro.
Você entende? O bombeiro, ele não é bombeiro só quando ele está fardado. Se começar um incêndio aqui, quem vai para cima do fogo é o bombeiro, porque ele tem a técnica, né? Como diz lá, ele tem as manhas, né? Então, se não tem a manha, não entra não, né? Sem a instrução de um profissional. Então, queridos, nós temos aqui o chamado do apóstolo Pedro. Vocês querem olhar? Vamos lá, põe Lucas capítulo 5, vamos ver do versículo 1 ao 11, eu vou acompanhar com você na tela. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Percebam que o lago de Genezaré é o palco de todos os acontecimentos, tá? E aconteceu, pode ir, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Quer dizer, não deu nada, né? Aquela noite não virou nada. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, esse Simão é o Pedro, tá? Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Vamos lá? E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Lançarei a rede. Ok? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que as redes até se rompiam. Ok? Vamos lá? E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um pecador. Para. A primeira coisa que tenta nos impedir o chamado é justamente a consciência de quem é Deus e quem é você. Se você não passou por essa experiência, você não entendeu o chamado. E você não vai se converter. Se você não entender no processo quem é Deus e quem é você, você não conseguiu fazer uma linha divisional da santidade e do pecado. Deus é santo, nós somos pecadores. Pastor, eu já tive esse entendimento. Então significa que você já tem condições ou já recebeu Jesus como seu Salvador. Ali Pedro, ele não apenas dá esse testemunho, mas ele também se prostra. O que é prostrar-se? Prostrar-se é render-se, abrir mão do seu eu em prol de um ser maior do que você. Então você já se prostrou. Jesus, ele já é Senhor da tua vida. O Kyrios, Jesus já é Senhor da tua vida. Ele tem o controle da tua vida. Você está à mercê da vontade dele. Você entende o que ele fala. Então, se você já passou por esses trâmites, eu posso te assegurar que você já está cônscio do seu chamado. Mas vendo Simão Pedro, sou um pecador. Pronto, próximo versículo. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. Gente, qual que é o espanto? O espanto é simples. Você passa a noite pescando. O apóstolo Pedro conhecia o lago de Genezaré como ninguém. O lago de Genezaré, ele tinha 19 quilômetros de comprimento por 13 de largura. Ô meu irmão, é uma senhora bacia, não é pequeno. Mas Pedro estava ali desde criança. Ele era um pescador nato. Ele nasceu e cresceu nas cercanias do mar de Tiberíades. Então ele conhecia aquilo como ninguém. Ele sabia onde estavam os cardumes. E ele passou a noite pescando. Aí de repente me aparece alguém que ninguém conhece, né? De forma ousada, sobe no barco sem ser convidado. Outra coisa, o barco é local de trabalho. Ninguém poderia subir num barco de um pescador se não fosse
pescador conjunto, ou se não fosse convidado. No entanto, Jesus atrevidamente entra no barco, até mesmo sem ser convidado, e a partir do momento que ele entra no barco, ele começa a ensinar. E depois então ele chama os pescadores e fala: lança a rede aqui, porque ele sabia onde estava a provisão. Então, irmãos, preste atenção: o Deus que te chamar, Ele é o Deus que vai prover na tua vida. Coloca isso no teu entendimento. Não tem chamado sem provisão, não tem chamado sem senhorio, não tem chamado sem consciência do que é santo e do que é pecado. Amém? Então, por isso que eu falo para vocês, gente, qual que é o papel do pastor Antônio? Mostrar a diferença entre uma nota de R$2 e uma nota de R$200. Tem muita gente, irmãos, que lamentavelmente nem sabe o que é conversão. Lamentavelmente nem sabe qual é o mecanismo de uma conversão. E o papel nosso aqui é trazer luz ao entendimento. O papel nosso aqui é didaticamente, metodologicamente, criar um mecanismo para que você entenda como se dá. Então, a partir de agora, você já tem condições de fazer uma autoanálise se você realmente é um convertido ou não. Porque no meio evangélico nós temos convertidos e convencidos. Tem muita gente que se acha, tem muita gente que se engana. E quando vem a prova, quando vem a dificuldade, a pessoa simplesmente capota. Tá bom? Então o apóstolo Pedro, ele recebe o chamado, ele tem todos esses insights, ele faz uma leitura profunda, ele consegue perscrutar todo o mecanismo de conversão, mas nem isso o isentará das demandas oriundas da nova caminhada. Quem está entendendo? Amém? Então preste atenção, vamos para frente, continuando, pois o espanto era esse, que eles passaram, batalharam a noite inteira e zero. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus: Simão, a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homem. Qual é a palavra de ordem aí? Por quê, irmãos? Todo mundo que é chamado tem medo. Você quer uma prova? Olha para Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Senhor, mas eu sou uma criança. Tinha 17 anos. O menino era criado com vó. Tinha 17 anos. E ele chega e fala assim, Deus está chamando ele. Onde eu mandar você ir, você vai. O que eu mandar você falar, você fala. Ele fala, Senhor, ai de mim, eu sou uma criança. Aí Deus então comissiona, chama quem? Moisés. Moisés fala, Senhor, eu sou gagá, eu sou gagago. Manda meu irmão. Todo mundo tem uma desculpa, irmão, para não servir a Deus. Todos nós. Eu estou jovem. Não, eu já estou muito velho. Não, mas eu vou servir Deus em casa. Não, eu sou um crente de internet. Queridos, vamos cair na real. Esse evangelho aqui não faz curva, não. Vamos cair na real. Parar de se enganar. É tão bom ouvir coisas boas. Aí você vem aqui na Batista Nacional, irmão, sempre você é confrontado. Esse é o papel do profeta. E quando não há profecia, o povo se corrompe, tem que ter confronto. E eu estou confrontando você. Você já foi chamado. E às vezes você foi chamado e escolhido para o ministério. E você fica escondendo o leite. É aquela vaquinha ruim que esconde o leite. Tem vaca manhosa. Tem que fazer cócega na teta, senão o leite não desce. Então preste atenção, irmão. Talvez você está sentado aí no banco, legal. Apesar de que essa cadeira não é das melhores, mas o arzinho condicionado, o som ambiente, essa musiquinha que o irmão está tocando, né? Tudo conspira. Mas preste atenção. Deus quer mais de você. Esse crente está passando de bom, não serve para Deus. Como é que está a tua vida? Está passando de bom. Como é que está a tua vida com Deus? Está passando de bom. Que passando de bom? Você está a anos-luz daquilo que Deus tem para você.
E a gente fica achando que é merecedor de coroa. Ó Senhor, como é que vai ser minha coroa? Tem gente que fica sonhando com a coroa, enquanto está vivo. Senhor, minha coroa. Coroa que eu falo é aquela que põe na cabeça. A pessoa está ali pensando naquela coroa lá que Deus, será que vai ter 30 pedras, 40 pedras de brilhante? Engraçado, Jesus que merecia essa coroa recebeu uma de espinhos. E nós, irmão? Está vendo? É esse evangelho que machuca. É esse evangelho que muitas vezes as pessoas não querem ouvir, porque ele não dá coceira nos ouvidos. Ele não dá. Esse evangelho não é customizado. E é por isso que muita gente não fica nessa igreja, porque vem aqui, irmão, para ouvir um evangelho que não faz curva. Está vendo como é que é as coisas? Então, mais vale uma dura verdade do que uma doce ilusão. Agora, olha o que ele diz lá. Deus vai prover, não tenha medo. Então, um chamado envolve provisão, um chamado envolve capacitação, um chamado envolve você não ter medo, confiar em quem está te chamando. E você vai ver quando na quarta vigília, o apóstolo Jesus desce lá do Monte das Oliveiras, o povo está passando dificuldade lá no mar, o mar está revolto e tal, e Jesus vem andando sobre as águas. E aí o que o Pedro viu? Todo mundo achou que era um fantasma, que era um espírito, né? E aí Pedro fala, se és tu, Jesus, manda eu ir ter contigo. Isso era 4, 5 horas da manhã, é a quarta vigília, manda eu ir ter contigo. Jesus falou, vem. E ele sai do barco e começa a andar, mas o que faltou para ele? Faltou foco. Todo chamado tem que ter foco. Faltou para ele o quê? Perseverança, na coragem, na ousadia. Irmão, não é como começa, é como termina. Quantos pastores começam divinamente bem e capotam durante o percurso, não é, irmão Célio? A gente às vezes conversa, o irmão Célio falando a respeito de uma denominação, que eu vou me esquivar de falar o nome, e de um missionário que começou essa denominação, que ela começou a explodir nos anos 60 e 70, e esse missionário terminou com a vida envolvida com prostitutas. Não é como começa, é como termina. Quem passa 40 anos dentro do seu chamado, irmão, tem história para contar. Então, o apóstolo Pedro, quer dizer, ele já está vivendo aqui algumas correções, alguns consertos. Vamos lá, ainda no versículo, nesse capítulo 5, versículo 11, né? Olha o que diz. E levando o barco para a terra, deixaram tudo e Essa história não parece estranha? A pessoa aparece do nada, entra no seu local de trabalho, dá ordens, promove um milagre, traz ali um ensino, uma aprendizagem para aquele povo, e depois ele simplesmente sai e o povo vai atrás. Que hipnose é essa? Que poder é esse? Isso é sobrenatural. Versículo 12. E aconteceu que quando estavam em uma daquelas cidades, é isso que não, beleza, está ótimo. Então, queridos, vamos voltar para o nosso texto. Esse texto é o texto do chamado. Então, o que Deus está fazendo em João capítulo 21, de 1 a 14? Confirmando o chamado. Todo chamado será confirmado. Põe isso na sua cabeça. Por quê? Porque pode vir dúvidas. Lembra de João Batista na prisão? Ele mandou um portador, falou, vai lá e pergunta para Jesus se ele é o Messias ou eu devo esperar outro. Há momentos na nossa vida, irmãos, que a gente está deprê. João Batista estava depressivo, preso na fortaleza de Maquerus. Ele estava ali depressivo, embaixo do palácio de Herodes, comendo migalhas, passando frio, dificuldade. E aí começou a bater dúvidas. Haverá momentos da nossa vida que nós vamos ter dúvida da nossa fé. Mas espera aí, essa é a igreja que eu devo continuar? Mas espera aí,
como é que é? Eu realmente tenho que continuar crente ou eu tenho que voltar para o catolicismo? Ou, quando eu me converti, irmãos, eu muitas vezes pensei em voltar para o espiritismo. Muitas vezes pensei em voltar, porque lá não tinha proibição, lá pode tudo. Lá você não tem que viver santificação. Lá tudo tem uma explicação. Lá não tem cerceamento. Agora o Evangelho põe barreiras. O Evangelho põe muralhas. Olha, até aqui você pode ir, daqui para frente a sua liberdade está cerceada. Então, gente, eu muitas vezes pensei em voltar para o espiritismo. Então, preste atenção. Haverá momentos que vai dar baixa, vai dar deprê, vai dar melancolia, vai dar tristeza de alma. Então, são esses momentos, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado para não fechar a Bíblia. E o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 4:1, 1 Timóteo 4:1, que no final dos tempos muitos apostatariam, fechariam a Bíblia. Então, vamos ficar nesse ensino. Deus vai confirmar o teu chamado. A segunda pesca maravilhosa nada mais é do que a confirmação do chamado. Outro ponto que eu quero trabalhar com vocês: muitas vezes o nosso ministério passa por perigo. Muitas vezes o ministério precisa ser restaurado. O apóstolo Pedro estava terrivelmente decepcionado. Imagina, você aposta todas as suas fichas nesse cidadão. Ele é poderoso, ele transforma água em vinho, ele multiplica pães, ele ressuscita mortos, ele é aclamado como rei, entra em Jerusalém montado num jumento e a população pronta para aclamá-lo como rei. De repente esse cidadão simplesmente se deixa prender, porque Jesus se deixou prender por uma meia dúzia de soldados do Sinédrio. Ele se deixa prender como se fosse um vacilão qualquer, sem nenhuma resistência, se dá a voz de prisão e é levado e julgado como um bandido. Os apóstolos ficaram sem entender nada. Falaram, mas como? Esse homem não tem pecado, ele não vai se defender, ele não vai falar nada. Ele está aqui simplesmente subjugado por uma força miliciana de um rei de quinta categoria, que era Herodes, e agora ele se entrega totalmente a isso aí e vai. Meu irmão, o mundo cai. Você quer um exemplo? Pastor Antônio, misericórdia, amanhã ele comete um erro aí, e vocês chegam aqui, ele não está aqui mais. O que aconteceu? O pastor Antônio cometeu um deslize aí, está fora. Como é que vai ficar a fé de vocês, gente? E olha que eu não sou nada. Como é que vai ficar? Poxa, eu acreditei nesse cara. Esse cara pregava aqui no altar, trazia uma mensagem relevante. Agora de repente ele se envolve num pecado grotesco, numa falha moral, ou num problema de desonestidade, sei lá. Como é que vai ficar a fé de vocês, gente? Deixa eu falar, muita gente vai fechar a Bíblia e não volta na igreja nunca mais. E quem é que paga essa conta? Vocês estão entendendo? Foi isso que aconteceu. É muito fácil julgar o Pedro. Então o ministério do Pedro está comprometido agora. Por quê? Porque o mundo caiu para ele. Aquele que ele julgava ser o must da vida dele, agora simplesmente é um condenado político. É um condenado político. E aí como é que o apóstolo Pedro está? Está com o ministério arrebentado. Quantos de nós, irmãos pastores, ao longo da caminhada, somos tratados com tanto desprezo, com tanta covardia, sabe, com tanto revés, críticas, calúnias. Vocês não sabem o preço que um homem de Deus paga para estar de pé em cima de um altar. Você não tem noção das desilusões que nós temos com as ovelhas, as pessoas que você mais investe, as pessoas que você mais labuta para que ela possa crescer e se libertar, e você vai lidar com a indiferença, com o descaso, com a falta de gratidão, muitas vezes com a punhalada que vem por trás. Vocês não têm noção o que é que a gente passa. E nós muitas vezes temos que filtrar e não podemos contar nem para a esposa, porque se você contar, você destrói a fé dela.
Por que a maioria dos filhos de pastor são tudo revoltado? Porque vê a forma como o pai é tratado na igreja, como a mãe é tratada, e eles se revoltam com a igreja. Ao longo desses 35 anos caminhando com Jesus, irmão, eu já vi muita coisa acontecer. Eu conheci um senhor que era filho de um pastor renomado. Quando eu digo renomado, é conhecido, tá? Aqui de Rio Verde. E sabe onde que ele ficava durante o culto? Ele já era um homem casado, tinha 2 ou 3 filhos. Sabe onde ele ficava durante o culto? Escondido atrás da igreja. Eu via quando ele saía, mas eu não sabia para onde pensava. Ele está indo para o banheiro, só que ele não voltava. A igreja era pequena, é fácil de você fazer o monitoramento. Ele não voltava. Quando foi um dia conversando com o meu pastor, eu falei: pastor, por que o fulano sai todo culto quando começa o culto? Ele falou: ele fica atrás da igreja escondido. Mas por que ele fica? Porque ele tem mágoa da igreja. Ele tem mágoa dos irmãos que maltrataram o pai dele a vida inteira. Me contaram uma história, isso aconteceu em Londrina, eu fiz faculdade de teologia lá. E me contaram, um pastor me contou uma história que um pastor decano, um pastor já velho, jubilado, morreu. E aí convidaram outro pastor para fazer o culto fúnebre. E aí a igreja lotou, cheia, era uma igreja grande. E está lá a pessoa que morreu e fazendo o culto, e o pastor falava assim: porque esse homem era um homem de Deus, esse homem tinha uma vida ilibada, uma vida de honradez, ele era um verdadeiro cristão, ele era um homem que deu o seu sangue pelo trabalho dessa igreja. Aí todo mundo, na hora do velório é isso que o povo gosta de ouvir, Ai, que maravilha. Aí no final o pastor arremata, o pastor que estava fazendo o culto, ele falou assim: ele era tudo isso que eu falei, mas morreu desprezado, abandonado, como um mendigo. A igreja não deu valor. Todo mundo já fica ofendido, Porque a verdade não pode ser dita. A verdade tem espinho, ela fere. Então, gente, muitas vezes o nosso ministério, ele corre perigo. Qual pastor que nunca pensou em parar? Fala para mim. Qual pastor que nunca pensou em parar? Quantas vezes a gente ouve, porque o diabo não fala só coisa ruim não, às vezes ele fala até coisa boa. Quantas vezes o diabo fala: você não precisa disso não, você não precisa passar por isso não, você tem profissão, você é um profissional renomado aí fora, conhecido, para que você está passando por isso? Está vendo? Esse é o diabinho gospel. Fala coisa que a gente quer ouvir. Nem sempre ele está falando coisa ruim, mas só que na verdade ele quer te derrubar. Então preste atenção, queridos. O Pedro estava desse jeito aqui, arrebentado, com a vida ministerial destruída. E Jesus havia apostado muitas fichas nele. Quando Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Claro que tem toda uma interpretação, não vou entrar nesse detalhe, mas de qualquer forma ele diz: te darei as chaves do céu, e o que ligares na terra será ligado no céu. Pedro não era um qualquer não, a ponto de contracenar com o apóstolo Paulo. Enquanto o apóstolo Paulo cuidava dos gentios, Pedro cuidava dos judeus convertidos. Ele era um dos pilares de sustentação da igreja. Então você vai ver que mesmo o apóstolo Pedro enfrentou problemas no ministério. Quem sabe, irmão, nós também estamos enfrentando. Ou você acha que ministério aqui que só quem tem sou eu? Vocês também são chamados para assumir ministério na igreja. Você fica sentado porque é confortável, mas na verdade você foi chamado para produzir. E a pergunta que eu faço é: o que você está produzindo? E às vezes a gente entrega o dízimo e acha que está fazendo muito. Um dia um professor meu de homilética, um cara sumidade, um cara de um nível lá em cima, pós-doutor, fez doutorado nos Estados Unidos em sermão expositivo. E ele me contou um dia de uma história que passou com ele. Olha, com todos esses títulos, ele era pastor de uma igreja lá em Londrina. E aí na escola bíblica dominical ele pegou e falou assim: queridos irmãos, vamos começar a nossa escola bíblica dominical. Quero que você abra a Bíblia aí no versículo tal e vamos ler. Aí ele pegou e falou assim:
irmão fulano, o que você entendeu? Ele falou, não, quem é pago para explicar aqui é o senhor. Sabe o que é, irmãos? Muitos pastores são tratados como funcionário apenas. Nos Estados Unidos que o diga, a Europa que o diga. O pastor é apenas um funcionário. Então, lamentavelmente, isso arrebenta com o ministério de qualquer um. A gente só é lembrado quando a gente está servindo. Se você tiver qualquer impedimento, eu sei de pessoas que saíram da nossa igreja na época do Covid, magoados porque eu não fui no velório do parente que morreu. Só porque o parente dela morreu, eu tenho que morrer também, irmão? Eu não sou homem não, também não tenho medo de morrer não. Eu sei de uma família que saiu daqui, olha que eu gostava daquela família. Eles nunca me falaram, mas eu de bobo não tenho nada. Eu sei por que eles saíram. Saíram porque quando morreu, o irmão que eu amava muito e tratava com respeito, e esse irmão se dizia católico, e ele frequentava aqui por causa da palavra. Esse povo saiu daqui. Quando morreu, que enterrou, eu liguei para a esposa, a viúva. Eu falei, irmã, aqui é o pastor Antônio, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Eu queria conversar, eu queria orar com a senhora. Ela falou, estou fechada para a oração. E nunca mais apareceu na igreja. E esses dias para trás eu a encontrei no supermercado, ela fez de conta que não me viu. Tudo bem, também fiz de conta que não a vi. Que eu já tinha entendido da mágoa. Agora, a batata quente está na mão dela, ela vai resolver isso com Deus. Não é porque o marido dela morreu que eu tenho que morrer também. Eu sei de gente que saiu daqui magoado porque eu não dei assistência durante a Covid. Agora, irmão, não sei nem falar, né? Se eu tenho que cuidar da minha saúde ou não, diante das comorbidades que vocês sabem que eu tenho. Então é muito falta de amor, é assim, e isso arrebenta com o seu ministério. Pessoas que tratam mal os nossos filhos na igreja. Se eu for enumerar aqui as pessoas que já trataram mal os meus filhos, eu não voltava aqui nunca mais. No entanto, a gente finge de morto e continua a caminhada. E às vezes está até morto mesmo, né? Porque esse é o papel, morrer para Cristo. Então isso aqui não é desabafo, não estou usando isso aqui, não. Eu estou dentro do contexto da pregação. Isso aqui é um sermão expositivo. Agora, Deus vai restaurar a tua vida ministerial. Porque Ele foi ali, naquela última pescada, Ele foi ali para restaurar um homem, principalmente um homem, porque foi Pedro que chamou o povo para pescar. Ele era tão líder que 6 pessoas acompanharam ele nessa trajetória. Sabe o que é isso, irmão? Fechou a Bíblia, fechou o ciclo, acabou. Ou acorda, ou o nosso rei morreu, o nosso Salvador morreu. Ele não deu conta de salvar nem a si mesmo, morreu. E agora, gente, vamos voltar a pescar, a vida continua. Só que não é assim, queridos. O Deus faz a obra completa. O nosso Deus faz a obra completa. E aí o que Jesus fez? Antes de subir ao céu, no período em que Ele estava ressurreto, Ele vai restaurar alguém que estava desalentado, alguém que estava oprimido, decepcionado com Deus. Ele então para tudo, porque esse é o nosso Jesus, que para tudo para te atender, para te restaurar diante das dificuldades, dos vexames, das decepções que você vai passar na sua caminhada cristã, porque eu vou te decepcionar, os diáconos dessa igreja vão te decepcionar, o Boas-Vindas vai te decepcionar, mas Jesus nunca decepciona ninguém. Está entendendo? Pastor, o senhor é muito claro. Não tem como ser mais claro, irmãos. E é por isso que você vem aqui, porque você gosta de um evangelho cristalino, sem engano, sem cera, sem máscara. 3. Então, primeiro, Deus confirma o chamado, e esse texto nos reporta isso. Segundo, restaura o ministério de todos nós. Todos nós. Você está aí talvez sentadinho, salvo e satisfeito, mas você tem um ministério. 3. Esse texto que nós acabamos de ler, ele vai
trazer um realinhamento missional. Qual é a tua missão? Qual o teu foco? Qual a tua expertise como crente? Para que você foi chamado? Você tem que saber disso, irmão. Não tem chamado sem visão, não tem chamado sem foco, não tem chamado sem missão. Qual é a tua missão? Muitas vezes você não consegue desenvolver a tua missão nem dentro da tua família. Pastor, eu não ganho ninguém para Jesus. Um dia uma irmã falou isso para mim. Falou, pastor, eu não consigo ganhar ninguém para Jesus. Eu falei, e você é de Jesus? Pergunta que não quer calar, irmão. Se eu não tenho vida com Deus, eu não tenho lastro, a minha espiritualidade não é contagiante, eu vou ganhar quem? Eu estou sempre azedo, eu estou sempre ferindo, eu estou sempre julgando, eu estou sempre medindo as pessoas com a minha régua. Eu vou ganhar quem para Jesus? Não tem vida de oração, não tem leitura bíblica, vai na igreja só no dia da ceia. Quer ganhar quem para Jesus? E aí eu gosto daquela frase do pastor John Bunyan: viva Jesus. Se for preciso, pregue. Viva Jesus, irmão. Perdoe, ame. Seja verdadeiro, sincero. Qual é o teu foco? Pastor, o meu foco para o ano de 2026 é ganhar minha mãe para Jesus. Trabalhe em prol disso. Oh, mas não vai de peito aberto, não. Não vai na tua força, não. Vai na força do Espírito. Entra num viés de oração. Essa semana eu conversando com o irmão e ele passando por umas lutas, eu falei, irmão, vai lá e faz assim, assim, assim. Ele falou, pastor, eu vou fazer, mas não vá fazer isso sem oração. Porque no jabá, irmão, na carne, a gente não consegue nada, só consegue desentendimento. Porque se eu agir na carne o tempo todo, irmão, eu vou brigar com muita gente. Porque eu sou terrível. Lembra daquela música do Roberto Carlos? Eu sou terrível. Está vendo? Às vezes nem eu me suporto. Eu quero que as pessoas me tolerem, mas nem eu me aguento. Então é aquela frase, Senhor, livra-me de mim mesmo. Né? Lembra da presidente que falou, eu me engasguei comigo mesmo? Lembra? Dos memes dela. Então, queridos, o realinhamento missional, é hora de realinhar. Você já viu um carro desalinhado? O carro desalinhado, irmão, ele puxa para um lado. Ele é tendencioso. Um carro desalinhado come pneu. Então tem muita gente comendo pneu, irmão. Realinha. O que você quer, meu irmão? Qual que é o teu foco? Pastor, o meu foco é santidade. Porque há uns anos atrás, quando eu me converti, há 35 anos atrás, e essa é a terceira igreja pela qual eu estou passando, e aqui eu já estou 21 anos como pastor nessa igreja, há 21 anos. Irmão, eu já realinhei minha vida quantas vezes? Eu já realinhei minha relação com a minha esposa quantas vezes? Eu já realinhei meu ministério quantas vezes? Quantas vezes, irmãos, eu falo, gente, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. Eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. Eu estou o tempo todo fazendo alinhamento e balanceamento, irmão. Para não sair comendo pneu, para não sair puxando para um lado. Todos nós temos que ser assim. Eu não consigo entender que tem pessoas, irmão, que não vê quando erra. Eu fico encabulado, está fazendo coisa errada, e você vai falar, fulano, você está fazendo isso. Eu? Não aceita que erra. A vida é uma parede de orgulho. A pessoa se sente, sabe, o irresistível. Meu irmão, todos nós temos pé de barro. Todo mundo aqui tem pé de barro. Nós estamos prontos para cair o tempo todo. Agora, quem é que nos levanta? É Jesus, e levanta com uma palavra dessa, viu? Jesus não vai levantar passando a mão no seu cabelo, não. Jesus vai te levantar pegando pelo colarinho. Levanta, apruma, homem. É isso, irmão. Esse crente Nutella, esse evangelho desqualificado, mutilado, sem poder, sem autoridade.
Tem igreja aí, irmão, que está igual ao governo: se beber, não dirija. Lamentavelmente, tem pastor aí, irmão, que não dá conta de falar não beba. Por quê? Porque ele é um encharcado. Um dia, conversando com uma pessoa, ele pegou e falou assim, eu falei assim: irmão, nem era pastor, né? Eu estava numa outra igreja, eu não posso falar muito, porque acaba que eu acabo contando quem é. E eu peguei e falei assim: escuta, por que o pastor fica mascando erva doce? Eu não sei se é cravo, se era erva doce. Toda hora que você chegava nele, aquele cheiro de cravo, aquele pequenininho que cheira, né? Aí ele pegou e falou: você quer saber mesmo? Eu falei: não, eu quero saber. Ele falou: porque ele prega bêbado. É esse povo que está na frente das igrejas. É isso que você quer de líder? É isso que te agrada? Que autoridade que esse homem tem? Que quando o demônio manifesta, chama o SAMU, chama o corpo de bombeiro, corre lá que tem um demônio. É isso que nós estamos vivendo. E púlpito sem autoridade, pessoas sem autoridade. Meu irmão, se beber, não dirija, cria vergonha, para de beber. E você tem que ter coragem e ousadia. Ah, pastor, se eu fica falando assim, a pessoa vai sair da igreja. Irmão, a igreja não precisa de gente, a igreja precisa de crente. Quem precisa de gente é shopping. Shopping. Quantas vezes, irmãos, faltou dinheiro nessa igreja? Deus trouxe gente da Assembleia de Deus para fazer a oferta que o Batista não quis fazer. Quantas vezes? Sabe por quê? Porque Deus tem o controle de tudo. Ninguém pode frustrar os planos dele. Se Deus quiser que a gente compre aquele lote ali, e aquele lote está à venda, e o homem está pedindo 1.300.000, sabe quanto que nós já temos para comprar aquele lote? Nem um centavo, mas ele é nosso. Ele é nosso. Pastor, isso é autoajuda? Não, irmão, isso é fé. Porque tudo que nós compramos aqui foi sem dinheiro. Tudo que nós compramos aqui foi sem dinheiro. Nós temos 1, 2, 3, 4 lotes. Tudo que nós compramos aqui é sem dinheiro, na cara dura. Parcela em 24. Aí o vendedor fala: o quê? Eu falo: 24 sem entrada. Carência de 90 dias. E ele vende. Sabe por quê, irmão? Tudo é dele. Tudo é para ele. Tudo é com ele. Sem ele nada nós podemos fazer. Amém? Quero deixar essa palavra para você, no seu coração. Dizer que eu amo você, viu, gente? Eu amo. Eu tenho que bater e assoprar, viu? Eu amo vocês. Palavra dura, verdade, palavra difícil às vezes de ouvir, mas você sai daqui tão limpinho, tão transparente, tão leve, porque o nosso Deus faz a ferida e Ele mesmo sara, viu? O nosso Deus é o Deus que abre a ferida, como diz Isaías, mas Ele cura, tá bom? E você é um crente diferenciado, porque aguentar uma mensagem dessa, irmão, tem que ser diferenciado. Eu não falei que você vai ficar rico hora nenhuma. Eu não falei que você vai comprar uma casa. Eu não falei que você vai trocar de carro. Eu não chamei você de meu lindo. Que tem gente aí na internet que chama meu lindo. Não precisa disso, irmão. Onde tem verdade e transparência, Deus opera, Deus cura e Deus liberta. Amém? Vamos orar, vamos fechar os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela bondade, pela proteção, pelo carinho, pelo livramento. Essa igreja é a igreja do arrebatamento. É uma igreja que não come, Senhor, meu Pai, capim seco. É uma igreja que se alimenta, Pai de amor, com o alimento mais saudável. É o pão que desce do céu. É o maná dos domingos que alimenta para toda a semana. Guarda aqueles que aqui estão. Renova a fé. Pai, reconfigura o chamado, meu Deus, restaura o ministério, Pai de amor, e realinha o foco missional. Guarda a tua igreja, nos livra do mal, nos mantenha de pé e nos concede, Senhor, o maior e o mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida.
Um minuto apenas, gente. Pela manhã,